Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no primeiro domingo da Páscoa, dia 7 de abril. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Ao amanhecer do primeiro dia, estando as portas fechadas do lugar onde os discípulos se encontravam, por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." E mostrou-lhes as mãos e também o lado. Os discípulos ficaram muito felizes porque viram Jesus. E novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio." Depois soprou sobre eles, dizendo: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. E a quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Os discípulos saíram dali e foram dizer também a Tomé, que não estava presente com eles, que eles viram o Senhor. Porém, Tomé disse: "Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser as minhas mãos em cima da marca dos pregos, e não estender a minha mão e colocá-la do lado dele, eu não acreditarei." 8 dias depois, os discípulos estavam novamente reunidos em casa. E estando as portas fechadas, Jesus entrou e pôs-se presente no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." E depois disse a Tomé: Venha e coloque seu dedo nas marcas do meu prego, e ponha suas mãos também no meu lado aberto. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." E Jesus disse: "Você acredita porque viu? Bem-aventurados serão aqueles que creram sem terem vistos." Muitas outras coisas Jesus realizou, sinais que não estão escritos neste livro, mas os que foram escritos foram para que vocês, lendo, crescem que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, encerrado a oitava da Páscoa, que teve início no domingo de Páscoa e foi até o sábado de ontem pela manhã, hoje a liturgia começa então a nos colocar novamente no segundo domingo da Páscoa, onde Jesus continua a se manifestar para os seus discípulos. Hoje, na primeira leitura retirada do livro dos Atos, nós temos as atitudes consequentes do encontro com o Espírito de Jesus de Nazaré, daqueles que receberam o seu Espírito e que formaram comunidade. E aqui nós temos o retrato da primeira comunidade cristã. Eles tinham uma só alma e um só coração. E não havia necessitados entre eles, porque eles se cuidavam uns dos outros. Na segunda leitura da primeira carta de São João, também nós vamos encontrando ele dizendo para nós uma catequese profunda. O mistério de Jesus, e Jesus é aquele que não veio somente da água e do sangue, mas também do Espírito. E aquele que é o vencedor é aquele que crê que Jesus é o Cristo de Deus, o Filho de Deus, e que, crendo, vence o mundo e tem força em seu nome. Hoje nós encontramos portas fechadas. As portas onde os discípulos estavam fechadas por medo dos judeus. E nós temos muitas portas fechadas. Portas de ignorância, portas de violência, portas do clericalismo, portas da busca de poder, portas da intolerância, portas da indiferença religiosa, portas do medo. E essas portas fecham porque os discípulos e as discípulas de Jesus de hoje também têm medo. E vivemos num mundo que causa medo. São guerras, são violências urbanas, é a crise econômica e tanta violência urbana, que isso vai fazendo com que cada um de nós também fechemos as nossas portas até para o acolhimento ao outro, até para o diálogo com o outro.
E muitos, decepcionados até com a amizade, fecharam também as portas da amizade, fecharam as portas da confiança, e assim se convertem também em outros Tomés. Tomé não é somente um personagem do passado, nós temos muitos Tomés dentro da igreja. Hoje Jesus ultrapassa as portas fechadas, põe-se na presença dos seus discípulos e 3 vezes ele vai dizer: a paz esteja convosco, porque o grande dom do ressuscitado é a paz. Mesmo estando com as portas fechadas, Jesus sai ao encontro dos seus discípulos, mesmo as portas estando fechadas, e convida os seus discípulos a enxergarem novamente. Veja minhas mãos, vejam meus pés, vejam, contemplem novamente a minha dor, contemplem novamente a minha paixão, contemplem novamente o meu amor e se transformem, se convertam. Os discípulos ficaram muito felizes porque viram Jesus. E Jesus novamente, na segunda anúncio da paz, vai dizer: receba o Espírito Santo. E como no livro do Gênesis, o Pai soprou sobre aquele boneco sem vida e ele ficou animado, ele ficou vivo, agora é Jesus que faz acontecer uma nova criação. Ele também sopra sobre os seus discípulos amedrontados e diz: receba o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles não lhes serão perdoados. Jesus faz acontecer uma nova criação e derrama sobre os seus discípulos o Espírito. Por isso eles podem viver, então, o texto da primeira leitura de hoje. Porque onde está o Espírito do Senhor, está também a fraternidade. Onde o amor e a fraternidade, Deus aí está. Mas também, depois os discípulos vão testemunhar para o discípulo Tomé, que não está com eles. Tomé se decepcionou e não voltou da decepção ainda. Fechou-se na porta da decepção. Ficou fechada a porta do escândalo e ele não estava mais presente na sua comunidade cristã. E quantos homens e mulheres batizados em nossa igreja que são como Tomés, se fecharam no escândalo, se fecharam na decepção, se fecharam na descrença, se fecharam também no materialismo, de tal modo que quando nós falamos as coisas da fé, eles também não conseguem entender e querem tocar. Eles querem tocar. O mundo hoje pede à igreja: permita-nos tocar novamente as mãos de Cristo, o lado aberto de Cristo, para que a gente possa crer. 8 dias depois, estando novamente reunidos, as portas fechadas, Jesus se põe na presença dos discípulos e diz: a paz esteja convosco. E agora ele vai direcionar a sua palavra para o próprio Tomé. Venha, coloca a sua mão nas marcas do prego, coloca seus dedos, coloca a sua mão do meu lado, venha, toque. Quantos homens e mulheres pedem e querem ver, querem tocar a igreja com a sua santidade, com o seu bom testemunho, para poder acreditar que Jesus é o Senhor. Mas Jesus falou isso: sereis minhas testemunhas se vos amardes uns aos outros. Aqui está a força da igreja: o amor ao outro, a solidariedade, a cercania, a igreja samaritana. Aqui está a força da igreja, o poder da igreja, porque o mundo pode tocar Jesus quando a igreja é sinal, quando a igreja é sacramento. E o mundo nos pede isso hoje. Nos pede poucas palavras, mas muitos testemunhos. Poucas pregações teóricas, mas que o frei testemunho possa estar presente novamente em nossa vida. E Jesus vai dizer, Tomé diz: meu Senhor e meu Deus. E Jesus vai dizer, jogando um balde de água fria: você pensa que é grandioso porque viu e acreditou? Bem-aventurado serei eu, bem-aventurado será você, que não vimos, mas cremos. Cremos que Jesus é o Filho de Deus, cremos que Jesus é o Salvador, cremos que Jesus é o Senhor, e crendo nós vivemos em seu nome. Aqui está a grandeza do discípulo e da discípula de Jesus, que consegue enxergá-lo, que consegue vê-lo e que consegue crer também. Hoje nós celebramos o dia da Divina Misericórdia. Que Jesus misericordioso tenha compaixão de mim, de você e do mundo inteiro. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.